Série Minha Arte, uma homenagem aos grandes mestres da arte alagoana. Um valioso registro histórico sobre o fazer popular, a vida e a obra de artistas que levam o nome de Alagoas para o mundo. Uma série que reconhece os artesãos de várias partes do nosso estado, de 3 a 14 de julho, na TV Mar. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Madeira com a poesia. Assim, o mestre Edmir Tavares define seu trabalho com a xilografura, um trabalho minucioso que exige dedicação, atenção e, claro, muito amor pela arte. Edmir Tavares fala no episódio de hoje da série Minha Arte como esta prática milenar passou a fazer parte da sua vida. Como lembrança da minha infância, né, que nós tivemos uma infância, digamos, pobre, né? Nós vivíamos de rendas que o nosso pai conquistava através das feiras livres, né? Ele era camelô, né? Já vivia a arte porque ele era poeta e vivia nessa época de literatura de cordel. Também negociava com miudezas. E a gente foi sendo formado, né? Vendo o nosso pai na luta diária, e a gente passou também a negociar. Desde novo, com meus 8 anos de idade, eu já vivia nas feiras livres, negociando junto com ele. E através da vivência dele na arte, ele passou a trabalhar a xilogravura. Quem conhece a história de Enéas Tavares, meu pai, sabe como ele começou na arte, né, da xilogravura. E a gente passou a ver, eu tinha muita vontade de fazer os trabalhos que ele fazia. Então, se o meu pai desenhava alguma coisa, era ele sair de casa e eu ia lá desenhar o trabalho que ele fez. Eu cansei de fazer isso. E a xilogravura ela não foi diferente, né? A gente não tinha muita liberdade de estar nas ruas de uma família tradicionalmente evangélica. Então, tudo era aquela questão de se dizer não pode. E nossas brincadeiras de infância, eu não tive assim rua. Era mais aquele cantinho lá dentro de casa, sempre procurando estudar ou aguardando terminar o dia, né? Então, a minha arte eu já fui conquistando através dele. Comecei a fazer os trabalhos que ele fazia, como eu estava dizendo, e a partir daí foi desenvolvendo a xilogravura a ponto de ele começou a ter os problemas de saúde dele e eu fui recebendo as encomendas em lugar de Enéas Tavares. Aí já passei a ter um nome como artesão, a xilogravura, e até hoje eu continuo fazendo a xilogravura, não assim para... Quando eu digo sobrevivência, né? O tema que eu sempre uso é esse, eu não uso para sobrevivência. Eu trabalho a xilogravura para presentear amigos, pessoas que me pedem uma encomenda, mas como carro-chefe para que eu sobreviva da xilogravura, eu nunca tive esse desprendimento. Realmente a minha terra natal é Palmeira dos Índios, né? Eu nasci em Palmeira dos Índios, mas aos 2 anos de idade eu já morava em Sergipe. Ele era muito de viajar de cidade em cidade. E a gente estava sempre se deslocando. Em uma das cidades que nós moramos, eu com 2 anos de idade, foi Sergipe. Eu já voltei para Maceió aos 14 anos. E não tive mais contato com a minha terra onde nasci, a não ser em visitas. Não passei a morar lá, não tive infância lá. E desde esse período que a gente vive em Maceió. O meu contato com a xilogravura, como eu falei no início, foi através do meu pai. E isso desde a infância, porque ele fazia carimbos, ele não sabia o que era xilogravura. Então ele fazia carimbo, ele fazia capa da literatura de cordel. Depois de muitos anos é que ele veio saber que aquilo se chamava xilogravura.
E eu passei, desde os meus 8 anos de idade, a fazer a xilogravura com ele no Museu Theo Brandão, órgão aqui do estado, onde meu pai foi servidor público por muitos anos, e ele nos levava para preparar a madeira. A gente não trabalhava com xilogravura, até porque dificilmente com 8 anos de idade eu teria condições, né, de manusear um instrumento desse, cortar uma determinada madeira, que tem madeiras que elas são resistentes, então ele mesmo não permitia. Então a gente não fazia xilogravura, a gente só trabalhava com o preparo da madeira. Era serrar e também lixar, deixar a madeira pronta para que ele trabalhasse a xilogravura. Ernesto Tavares, na minha vida, eu digo assim, a palavra-chave é um baluarte, porque é até difícil falar dele agora. Eu perdi meu pai agora recentemente, já fazem 9 dias hoje o sepultamento de Ernesto Tavares. Mas no campo da cultura, por exemplo, tudo que o meu pai fez, eu faço. O meu pai é poeta, eu faço poesias. O meu pai é compositor, era compositor, sou compositor. O meu pai foi maestro de bandas de música, de corais, eu sou maestro. E eu faço a xilogravura. Então eu dou graças a Deus. Fora o caráter, né? Aquela conduta de vida que nos tornou a ser homens que somos hoje, né? Eu, meus irmãos, minhas irmãs. Então, eu quero aqui, no público, né? Dizer que acho que sem meu pai eu não seria o que eu sou hoje. Então, apesar da tristeza, sou feliz por ele ter sido meu pai. Entender o formato de se trabalhar xilogravura com 8 anos de idade, para mim, não foi como arte, de forma alguma. A gente ia, a expressão correta é obrigado. Ele precisava que a gente te ajudasse, até porque ele tinha uma gama de encomendas, e o museu permitia que ele vendesse as xilogravuras que ele criava, e ele não dava conta sozinho, entre trabalhar madeira e talhar. Então, tanto eu como meu irmão mais velho, nós íamos para o museu para justamente cortar a madeira e prepará-la, né? Lixar, deixá-la no ponto dele desenhar. Então a gente não ia para lá, vou construir hoje a arte xilogravura, não, de forma alguma. Também não era como brincadeira, né? A gente sabia que era sério, até porque os puxão de orelha eram constantes. Por que Edmir Tavares gosta de música a ponto de hoje ser maestro? Eu devo ao meu pai, Ernesto Tavares, porque eu queria fazer o que ele fazia. Flauta doce eu aprendi a tocar desde os meus 10 anos. Foi o primeiro instrumento que eu ganhei e foi dele. Ele ganhou essa flauta doce, mas ele já tinha os instrumentos de sopro, porque ele era músico, né? Então ele me presenteou com essa flauta doce. Ensinou a escala e a partir daí começou meu início, a carreira musical. É uma lembrança que eu posso dizer assim, de primeira, é o que vem na minha mente, o nome, né? Flauta doce. Quem sopra, quem é músico e executa músicas na flauta doce, sabe que realmente é um som suave. É uma coisa diferente de qualquer outro instrumento. E eu comecei iniciando Asa Branca, música bastante tradicional, e ainda hoje eu ouço nos meus ouvidos eu soprando Asa Branca na minha primeira flauta doce. Isso eu não consigo esquecer, aliás, eu não quero esquecer. Emociona a música Asa Branca a qualquer momento que eu ouço, não só eu tocando, porque na banda de música da Guarda nós temos essa execução, a execução dessa música sempre que nos apresentamos, e ela me traz as mesmas emoções. Eu
prestei concurso para o estado de Alagoas na área de segurança, fui aprovado e no mesmo ano abri o concurso para a Guarda Municipal. Eu prestei também e fui aprovado e já estando trabalhando um ano de servidor público do estado, eu fui chamado para a Guarda Municipal, mas tive a não grata surpresa, né, como se diz, de ter que optar. Não era possível trabalhar na prefeitura e no estado na mesma área, porque eu era vigilante do estado e o outro era guarda municipal. Então as duas áreas são seguranças, tem o famoso cruzamento de folha. Então o que aconteceu? Eu tinha que optar. Olhei assim para os quatro cantos, porque o concurso do estado foi em torno de 30 mil pessoas. O concurso da guarda municipal foi 32 mil. Meu Deus, e agora? Eu passei e eu vou ter que optar. Mas, graças a Deus, eu optei pela guarda e eu fiz uma boa escolha, posso dizer. Até hoje, graças a Deus. Após adentrar o quadro de guardas municipais, eu fui informado que tinha um projeto na Guarda Municipal para a formação de uma banda de música. Inclusive, nós tínhamos na época um companheiro guarda que ele era o mentor, né, dessa proposta, mas ele não tinha o desenvolvimento na área musical, de regência, de orquestrador e trabalhar com os instrumentos. Por sinal, ele não era musicista, ele só era formado em teoria, né? Ele tinha a área teórica, formação acadêmica, mas não dominava instrumento nenhum. Então foi esse rapaz que me procurou para saber se havia possibilidade de eu trabalhar com música na Guarda Municipal. A partir dali iniciou-se um projeto de banda de música na Guarda. Levamos a direção na época atual da época, né? E foi aceito. Passamos um ano trabalhando com ensinos, tanto instrumental como a parte teórica da música, e com um ano a gente já tinha um grupo formado de 21 componentes na banda. Aí nós passamos a trabalhar músicas para o desfile do ano de 2000. Nós entramos na Guarda em 2000, fui concursado em 2000 e só fui chamado em 2002. Então, a partir de 2002, a gente iniciou esse trabalho. Em 2004, nós já tínhamos uma banda de música formada com 21 componentes, e inclusive participamos do desfile do 7 de setembro. Da área cultural, o que representa para mim a música eu digo, posso dizer assim, é o carro-chefe. Porque, como eu falei, a Chilo, eu não adotei na minha vida como o profissional de xilogravura, o profissional artesão que vive disso aí. No campo da poesia, eu não faço literatura de cordel, eu não tenho livros impressos, mas eu tenho muitos versos espalhados que eu fiz em homenagem à minha mãe, ao meu pai, à esposa, a filhos. Eu não deixo passar datas comemorativas que eu não faça versos. E também na área da composição musical, né? Eu tenho muitas músicas que é da minha autoria, e quando a gente inicia um processo de fazer uma letra de música, vem a questão do verso, né? A rima, enfim. Então, a música, sim. A música, ela foi fundamental, porque desde que eu iniciei na flauta doce até hoje, é muito raro eu passar um dia que eu não toque alguma música. Desafios na vida de Edmir Tavares, eles são constantes. Eu poderia relatar desafios da minha vida pessoal, desde a minha infância, né, com os meus pais. Como falei, foram difíceis, né, por conta da situação de uma vida financeira, né, onde a gente dependia do que ele fazia na época. Depois vieram a vida do Edmir, né, o adulto, né, e já enfrentei situações muito difíceis, tanto com relação à minha vida pessoal como profissional, porque quando a gente constitui família, é completamente diferente de ser só, né?
Você sozinho, você tem um trilho para seguir e muitas vezes você não precisa de muita coisa, a verdade é essa. E quando você constitui família, tudo muda de figura. E a gente passou muitos apertos, né? Muitas situações difíceis. Na vida profissional, não foi só glória na Guarda Municipal, não foi. Porque, como é a área de segurança, né? A gente passa por situações muito constrangedoras. E a banda de música, ela veio, digamos assim, para dar um colorido nessa toda essa área que abrange a minha vida pessoal, né? É uma satisfação posso dizer ser, porque por incrível que pareça, hoje, fazem 5 dias que eu comuniquei ao nosso secretário de segurança o meu afastamento da banda como regente. Mas são 20 anos que eu estou com a banda de música da Guarda e esses 20 anos é o que a música, né, como eu falei nesse instante, tirou, eu acho que 80% ou mais das agruras, né, da minha vida. Hoje o Edmir Tavares, ele tem uma preferência pela música. Eu continuo como artista, o artesão que cuida da xilogravura, sim, até em homenagem ao meu pai, mas a música, ela realmente me fascina. O artista vê o seu trabalho, né? A sua arte, aquilo que ele faz, sendo aplaudido ou até negociado, né? Quando se vive naquela arte, eu acho que é uma satisfação muito grande, né? Satisfação muito grande, é algo que a gente não tem assim nem palavras. Você vê o seu nome, né? Eu posso citar exemplos de meu pai. O Enéas Tavares, ele representou Alagoas fora do país por diversas vezes. Então a gente, como ainda criança, adolescente, quando a gente via, não tinha uma mídia como tem hoje, mas a gente já ficava sabendo. Então eu falei, eita, é meu pai. Então hoje é uma satisfação para mim que o meu filho diga isso de mim, né? Com certeza. Fazer novamente, né? Tudo que eu já passei na minha vida. Eu poderia retratar a arte, a vida profissional de trabalho. Eu faria aquilo que eu me propus a fazer quando vi o meu pai fazendo. Então eu faria tudo de novo. Tudo novamente, e eu iria buscar como se fosse as minhas origens, né? Minhas origens. Já no meu campo profissional, como guarda municipal, como o Edmir, o homem Edmir, muitas coisas eu deixaria para trás mesmo. Como eu gostaria que fosse lembrado no amanhã a arte que o Edmir Tavares praticou desde os seus 18 anos de idade. Como eu gostaria que no amanhã fosse visto. Por que dizer, eita, eu conheci esse artista, ele fez. Eu não tenho muito essa visão desse amanhã, alguém dizendo que reconheceu, que me conheceu, que viu, mas ninguém fica para a eternidade. Então, que seja lembrado como meu pai tem sido, né? O artista Enéas Tavares. Então, mais tarde que alguém diga, foi o artista Edmir Tavares. Um trabalho que mais tenha me emocionado na área musical foi o primeiro desfile de 7 de setembro, onde a Banda da Guarda esteve na avenida fazendo, junto com toda aquela gama dentro que já é tradicional, o desfile junto com toda a nossa tropa. Aquilo ali, eu ainda não me via como esse maestro capaz. Então a gente chegou na avenida com 1 ano de trabalho e os elogios de maestro, de pessoas que eu conhecia na época, que entendia realmente o que era música, e eu estava chegando, né?
eles não saem hoje do meu coração, do meu pensamento, porque foi um momento ímpar para mim. Como eu definiria uma música, né? Posso dizer, criada por mim, né? Digamos assim. A música, eu fui o orquestrador de um arranjo para o tema 80 anos da Assembleia de Deus em Alagoas. Eu fui convidado para fazer o arranjo. Poesia de pastor Solon Teixeira, na interpretação do pastor também e cantor Jaime Teixeira, e eles me convidaram para fazer o arranjo dessa música. Eu fiz, fui o regente na época, e nós apresentamos num evento grandiosíssimo que temos aqui em Alagoas, que é o aniversário das Assembleias de Deus, e esse evento foi realizado no Trapichão. E eu me lembro ainda hoje como se eu estivesse participando. Então fazer aquela música ali para mim é como se eu fosse um dos melhores mestres do mundo. E no campo da xilogravura, aí é mais difícil. Aí é mais difícil porque é uma enormidade de estilos que eu já fiz. Então, para eu dizer assim, especificamente uma, eu não teria assim, não teria. Porque cada obra dessa, para mim, é única, exclusiva. O que o xilógrafo, o poeta, o maestro Edmir Tavares poderia esperar do futuro com relação à minha arte, né? Minha arte. No campo da música, eu poderia, né, desejar uma orquestra, né? Orquestra talvez já bastante conhecida ou formada por mim, aí seria a glória. Eu almejo sim, no futuro, que eu possa ter a regência de uma orquestra desse nível. E eu confio em Deus que, continuando os meus estudos, né? Porque a música ela é infinita, a gente tem sempre que estar aprendendo mais. E no campo da xilogravura, eu ter, da parte de Deus, força, né, para continuar trabalhando. Porque a gente sabe que, como é um trabalho feito com esse material que a gente vê aqui, a gente tem que usar as mãos, tem que usar um material onde você precisa ter força, na verdade é essa, e chega uma certa fase da nossa vida, e isso ocorre com todos, né, que a gente pode chegar a um momento de não poder usar um instrumento desse, né? E aí vai ficar difícil talhar uma madeira para fazer uma xilogravura. Enquanto Deus me der essa força, que eu possa trabalhar com xilogravura, eu espero estar bem velhinho, fazendo nem que seja um friso de uma xilogravura, e eu vou estar sempre lembrando Enéas Tavares como meu pai. Série Minha Arte, uma homenagem aos grandes mestres da arte alagoana. Um valioso registro histórico sobre o fazer popular, a vida e a obra de artistas que levam o nome de Alagoas para o mundo. Uma série que reconhece os artesãos de várias partes do nosso estado, de 3 a 14 de julho, na TV Mar. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.